Hoje é dia do nosso recolhimento e a liturgia do domingo de amanhã, hoje à tarde, nos oferece dois temas bem importantes para que pensemos aqui agora. A conversão e a vocação, dois temas bem importantes da vida do cristão. E vamos começar com a conversão. E a primeira leitura de amanhã é tomada do profeta Jonas, um livro curto do Antigo Testamento, que é principalmente uma lição, né? Um livro didático, né? Que nos quer ajudar assim, a compreender a misericórdia de Deus, principalmente a misericórdia de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre o que nos conta esse livro. E Deus escolhe Jonas para realizar uma missão num lugar onde se vivia assim, muito longe de Deus. Cidade de Nínive. Nínive, uma cidade capital da Assíria. E entre a Assíria e Israel não havia nenhum ponto em comum. Ou seja, a Síria vivia de forma muito desregrada. Israel tinha a lei de Deus. Então Jonas é chamado por Deus para anunciar na cidade de Nínive a conversão. E ele não quer ir. Não? E não quer ir porque ele acha que aqueles pagãos não devem se converter, devem ser castigados. O pensamento dele era esse. Então ele foge. No lugar dele tomar o rumo dessa cidade, ele vai para outro lugar, embarca num navio e na direção completamente oposta, né? Ao lugar que diz embarcou para Tarsis, né? Onde que é Tarsis, né? Não se sabe bem o que é um lugar longínquo, né? Ele quis ir para o lugar mais longe que ele pudesse, né? Talvez lá na Península Ibérica, né? E acontecem umas coisas, tal, ele tem que voltar, ele tem que assumir essa missão. Esse livro só recolhe uma frase desse profeta. Né? E é curioso, né? Um profeta que só fala uma frase, ele só anuncia uma coisa que nem é uma profecia, né? Ele ameaça, né? Ele fala assim: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então essa é a única coisa que ele fala, né? Que ele registra, né? Que ele terá falado essa frase. Né? E acontece que os habitantes desse lugar, a começar, né, pelo rei e toda a cidade, se converte, faz penitência. Né? Diz assim, se vestiram de saco e se cobriram de cinza, né? Que são imagens da penitência, né? A pessoa está arrependida, né? Então roupa muito rústica, né? Que deve incomodar bastante, né? Uma coisa muito grossa, né? E a cinza, né? Esse pó, né? É a imagem, né? Daquilo que a Quaresma nos fala que nós somos, né? Somos pó, né?
Temos que nos converter porque somos pó e ao pó voltaremos. Não é? Então o que acontece? Não é? Acontece que esse personagem, não é? O personagem é como se fosse uma parábola, não é? No lugar de ficar contente que eles se converteram, ele fica muito bravo com Deus, não é? Porque ele acha que eles mereciam ser castigados. Não é? E ele esperava isso, não? Eu vou falar isso, mas não vai acontecer nada e Deus vai destruir essa cidade, né? Mas não foi o que aconteceu, não é? Deus perdoa e é, portanto, uma lição, né, já no Antigo Testamento, de que Deus perdoa tudo e perdoa a todos. Não só o povo de Israel, como alguns pensavam. Esse profeta Jonas é uma figura, né, do israelita que achava que só os escolhidos por Deus de Israel se salvavam, né, os outros não. Mas não é assim, né? Deus salva a todos, né, quer salvar a todos, né, e tem misericórdia com todos. Então, uma bonita lição, né, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, né, de que Deus não se fecha a ninguém que queira a salvação, né, e estende a mão e faça assim, um livro que é mais ou menos parecido com a parábola do filho pródigo, né, daquele filho que volta para casa, né, depois de ficar muito longe, né, do pai, né, ele volta para casa e o pai recebe com uma festa, né, então essa é a mensagem do livro de Jonas, Conversão. O Papa São João Paulo II, sabemos, ele quis pôr o terceiro mistério da luz, exatamente a conversão, né? O anúncio do reino de Deus convidando a conversão. Então, todas as quintas-feiras, o terceiro mistério é recordando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né? O reino de Deus é anunciado para que nós nos convertamos. Nós somos chamados à conversão. É importante, né, que nós entendamos, né, que o que Deus espera não é que nós tenhamos, uma grande mudança, né, de vida. Né? A palavra conversão às vezes sugere isso, né? Alguém que está muito afastado de Deus, e recebe uma graça, né, uma luz, então ele se converte, né? Estava na escuridão e vem para a luz, né? Ele estava afastado, né, e se aproxima de Deus, né? Então, digamos assim, uma mudança radical, né, na vida da igreja, né, na vida cristã. Há esse exemplo que é emblemático, né, de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, muito afastado de Deus, uma vida bastante desregrada e tal, e foi aos poucos se aproximando, é um momento que se converteu. Né? Santo Agostinho foi um grande santo, um grande teólogo, um grande filósofo, uma das pessoas assim mais destacadas, digamos assim, da história da humanidade, né? No que diz respeito ao pensamento, né? Uma grande conversão, né? Mas nós não estamos nessa situação, né? Mas precisamos também voltarmos para Deus, né? E sempre, né, voltarmos para Deus, sempre somos chamados a estar mais perto, né, de Deus, né, e, portanto, nos convertendo, né? A palavra conversão, né, quer dizer assim, na origem etimológica, né, quer dizer, voltar-se para outro, né? Volta para outro lugar, né? Volta, né? No trânsito tem assim, proibido conversão, né? Não pode ir na esquerda, pode entrar aqui, tem que dar uma volta, né? Então a conversão, né, tem que dar uma volta, passar por baixo e tal, então ali volta, né? Então, converter-se é voltar, né? Voltar, né? Então, me afastei um pouco e volto, né? Então, São José Maria dizia, nossa conversão, importante em nossa vida, são as contínuas conversões, né?
contínuas, né? Porque de vez em quando temos uma um pouquinho mais, digamos assim, acentuada, né? Porque precisávamos, mas normalmente as contínuas conversões, né? Nos convertendo, né? Porque lá, falhamos muitas vezes, né? Jesus diz, bom, a pessoa justa peca 7 vezes por dia, né? E outras 7 tem que se levantar, né? Às vezes se caiu, né? Justo, né? Então aquele que não é justo, no nosso caso, né? Pecamos mais, né? Porque temos muitas imperfeições, né? Então nós nos afastamos um pouco de Deus, porque não estamos com Deus, né? Nos distraímos, ou temos um pensamento, né, de julgamento precipitado, né? Ou então não fazemos o que devemos fazer na hora e nosso dia se complica e junta as coisas para fazer no fim do dia, a gente não consegue fazer, né? Outro momento nós nos irritamos, né? Ou temos uma reação de orgulho, né? De não aceitar alguma coisa, né? Então, são as nossas faltas ou imperfeições, né? Porque à medida que nós vamos prestando atenção, que precisamos de conversão, e vamos percebendo isso e já nos corrigimos. Ah, Senhor, perdão. E pronto, né? Já teve alguma conversão, pedimos perdão a Deus, né? por essa falta. Senhor, desculpa, né? Senhor, foi mal, né? Aqui, né? Senhor, me ajuda mais, né? E mantemos um coração sensível, né, que não vai se endurecendo aos poucos, né, se afastando, até que ficar mais duro das coisas de Deus. Não é? Então, isso que essa primeira leitura nos sugere, né, que nós tenhamos muitas conversões, né, todos os dias, bastantes conversões, e chegar ao final do dia, por exemplo, né, um exame de consciência que fazemos, né, então, Senhor, perdão pelas coisas que não foram bem nesse dia, Senhor, pelo que eu percebo, pelo que eu não percebo, amanhã será outro dia, não é? Vou ter que procurar que seja melhor, né? Amanhã, né? Tal. Então, temos, né, uma vida espiritual, pessoa que não se acostuma, né, com as suas faltas, seus erros, mas quer melhorar, né, E como Deus, né, infinitamente misericordioso, perdoou, né, no ensinamento, né, do livro de Jonas, perdoa aquela cidade, né, que vivia tão longe dele, né, cometeu tantos pecados, mas perdoou, né, e aceitou a penitência que eles fizeram, quanto mais nós, né? O Senhor também nos perdoa, né? E é muito bom que nós saibamos isso, né? O Senhor me perdoa, né? Peço perdão, Ele me perdoa, né? Quando eu percebo na hora, né, que isso que eu fiz, o que eu pensei, o que eu não estava bem, né? Ele me perdoa, né? Porque eu percebi, né? Quero isso, então Ele me perdoa. O fundador do Opus Dei tinha uma alma assim, muito sensível para as coisas de Deus, né? E ele via assim que queria estar cada vez mais perto de Deus, né? Cada vez mais perto de Deus, né? E os santos, acontece na vida dos santos essa lei, né? Quer dizer, quanto mais santa a pessoa, mais pecadora ela se acha, né? E ao contrário também ocorre, né? Quanto menos santa, menos pecadora se acha, né? E acha que não precisa nada, que está bom assim, né? Que não é pecado, nada é pecado, né? Então é sinal, bom, se afastou muito de Deus, e não tem sensibilidade na consciência, mas o santo, ele diz, bom, quanto mais santo, mais pecador se acha, né? E ele queria, assim, que quando morresse, pusessem assim na lápide, né, no lugar onde seria enterrado lá em Roma, né, na casa central da obra, essa inscrição, né? Joseph Maria Peccator Orate pro eu. José Maria, pecador, rogai por ele.
para os que fossem lá, né, lessem isso, José Maria pecador, rezem por ele. Né? E é claro que não puseram isso, né? Mas era o que ele dizia, não, ponham isso, né? Ponham isso, sinal, né, que não se achava pecador, né? E fazia muitos atos de contrição, né? E cuidava muito bem da confissão, né? As pequenas coisas, se confessava e tal, e assim, cada vez mais perto de Deus. Né? Então Deus vai purificando, Deus vai, né? Quando a pessoa tem vontade de se converter. Né? Aí, o primeiro passo para ter um espírito de conversão é ter também isso que se chama de espírito de contrição. Né? Isso tem uma alma que pede perdão a Deus, né? Vai pedindo perdão a Deus. Né? Quando percebe, né, que alguma coisa não fez bem feita, pede perdão a Deus. Né? Uma frase, né? E pronto, né? E já recomeça a partir daí, né? Então não se desanima. Né? Então esse talvez seja o primeiro passo, né? Para estar sempre se convertendo. Né? Depois também é importante ter docilidade à ação do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é amor. Né? E a conversão não é só uma coisa assim, bom, deixa eu corrigir uma coisa que está errada. Sei lá, quando quebra uma coisa, já quebrei isso, já ver se cola. Né? Cola, colei, pronto. Então, contrição é sobre o pecado. Né? Uma questão, não é só uma questão ética, uma questão de ser pessoas corretas, né? É uma questão religiosa. Né? E ser cada vez melhor diante de Deus, né? Percebendo, né? Aquilo que talvez uma pequena coisa, mas não está bem, né? Diante de Deus. Né? Então, e aí preciso do auxílio do Espírito Santo, né? Da luz do Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo me ilumine. E me iluminando, eu perceba as coisas que eu não percebo. Outro dia me falavam de um produto novo para limpeza, não sei o que é, né? Quimicamente, não saberia dizer, né? Mas é uma coisa assim, que está limpo, né? Aqui está limpo, né? Aí você vem com aquele, não sei se é um pano, uma coisa que tem um produto, você passa e está sujo. Então, nossa, não, mas estava limpo, né? Mas passou isso e saiu sujeira, né? Que a gente não vê. Né? Então é uma sujeira que a gente não percebe, não é? Porque a luz é fraca, ou porque, enfim, nós não conseguimos tirar tudo, não é? Então fica limpo, mas não está limpo. Não é? E às vezes na alma é assim, não é? Ainda ela pode estar mais limpa, né? Mais limpa, né? E o Espírito Santo tem que nos iluminar, não é? Para que nós vejamos, né? Com mais amor de Deus, o Espírito Santo é amor, não é? Com mais amor de Deus, que a pessoa que ama muito, ela percebe muitas coisas, não é? E é isso que mais interessa, né? O amor de Deus, percebendo, né? Que, né? Eu queria melhorar aqui, queria melhorar lá, queria melhorar. Né? Então, olha, os órgãos, quanto mais delicados são, qualquer coisinha os incomoda. Né? Por exemplo, a vista, né? Pequeno cisco já nos atrapalha muito, não é? Se irrita a vista, não consegue enxergar, tem que tirar aquilo logo, é uma coisinha de nada, né? Mas é pela delicadeza do órgão. Né? E quanto não é delicada a alma, né? Muito mais que a vista, muito mais, né? Que qualquer outro elemento, né? Do nosso ser, né? A alma de uma delicadeza, né? Que é espiritual. Né? Então o Espírito Santo tem que nos ajudar a perceber aquilo que na alma ali, né? Não está impedindo, né? Que Deus esteja mais presente em nós, né? Está impedindo, né? Que tenhamos mais presença de Deus, mais oração, então pedir ao Espírito Santo, né? Que nos ajude a ir percebendo essas coisas. E o Espírito Santo então vai falando, né? Faz esse pequeno sacrifício aqui, né?
Presta mais atenção no que você está fazendo, né? Que você está distraída. Seja mais humilde, né? Porque você agora reagiu com falta de humildade, né? E respondeu. Né? Então, é mais humilde. Né? Afasta essa distração na tua oração. Né? Afasta isso agora. Né? Não olha isso agora, né? Porque você está rezando o terço, né? Então, procura rezar bem o terço, né? E não olhar o celular, né? E assim por diante, né? São coisas assim do nosso dia a dia. E o Espírito Santo vai falando, né? Faça isso, faça aquilo, luzes, né? E então, se nós vamos seguindo o que o Espírito Santo nos fala, vamos nos convertendo, né? Porque estamos lutando continuamente, né? Para ser melhores, né? mais perto de Deus. O Evangelho de amanhã nos diz assim, aqui nas palavras de Jesus, não? E convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Convertei-vos, crede no Evangelho. Né? Bom, o Evangelho de São Marcos nos fala assim, o Evangelho de São Mateus fala que o reino de Deus está próximo, né? Mas o Evangelho de São Marcos tem esse matiz um pouquinho diferente, né? Crede no Evangelho, né? Que é uma das fórmulas com que o sacerdote impõe a cinza na quaresma, né? Exatamente essa. Né? Então, Jesus fala assim, convertei-vos, crede no Evangelho. Né? E como isso pode nos ajudar na nossa conversão? Né? Então, vimos, né? Primeiro ter sensibilidade, depois rezar o Espírito Santo, né? E um terceiro caminho para a conversão é procurar assim que o Evangelho nos ajude. O Evangelho, né, me ajude a me converter. Né? Por quê? Porque eu vou lendo as palavras de Jesus, né, e ele vai me falando. Né? Por exemplo, né, se lemos as bem-aventuranças, né, cada uma delas, Jesus está falando, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Então, seja mais desprendida. Né? Então, eu queria pegar uma frase do Evangelho, né, para que o Evangelho me ajude a me converter. Bento XVI falava assim, cada santo teve uma palavra, ou da Sagrada Escritura, ou mais do Evangelho, né, que foi a chave da sua vida. Aquela frase mudou a sua vida. Vou dar um exemplo, né? Santo Antônio Abade, né? Não Santo Antônio de Pádua, né? Mas muito anterior a ele, né? Que conhecido também como Santo Antão, né? Que é como o pai da vida religiosa monástica, né? Primeiro assim, que se afastou, né? Para viver no deserto. Ele era órfão de pais, tinha uma irmã menor, uma família com posses, né? Tinha recursos. Mas essas palavras do Evangelho foi uma flechada na sua alma. Né? Diz assim, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, isso foi o que motivou Santo Antão a levar uma vida santa, a ter uma conversão. Né? Então ele fez exatamente isso, né? Deixou para a irmã os bens para que ele vivesse bem, né? E ela vivesse bem, era menor que ele, estivesse bem resguardada na vida, quanto à vida material, e pronto, né? A parte dele, ele deu aos pobres e ficou sem nada. Né? Um santo que é, digamos assim, também um santo emblemático, né, para a vida religiosa. Outro exemplo, Santa Teresinha. A Santa Teresinha ficava assim, bom, carmelita, sou carmelita, mas como eu me encontro, né, qual é a minha, dentro do Carmelo, qual é a minha vocação, onde que eu, né, queria se ajeitar bem, né, onde, né, qual é a minha missão aqui, e pensando muito nisso, fazendo oração, o Espírito Santo iluminou, né, capítulo 12 e 13 de primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Sobre a caridade.
Carisma maior é a caridade, né? Então seria o amor na igreja, né? No coração da igreja, né? Seria isso na igreja, né? Eu aqui, né? Uma vida muito simples, muito, né? Pequenas coisinhas que eu faço por Deus, que eu ofereço todos os dias, mas um amor, né? Um amor que vai sustentar a igreja, né? Que não vai precisar ser missionária, né? No Oriente como ela queria, mas ali onde ela estava, né? Seria o amor, né? Então isso feriu a sua alma, né? E definiu a chave que explicava a sua vida, né? E nós assim guardando as instâncias, né, dos grandes santos, né, isso que vamos procurar exatamente como eles, né, mas também ver que Cristo me orienta na minha conversão, todos os dias pela leitura do Evangelho, pela meditação do Evangelho, ver uma frase, né, um parágrafo, uma parábola, vai me conduzindo, né, eu vou me convertendo, né, até eu possa ter, não sei, alguma que defina realmente a minha vida, né? E eu me orientarei sempre por essa, né? Porque o Espírito Santo gravou em mim essa frase, né? E isso marcou, né? São José Maria também tinha algumas passagens do Evangelho, né, que eram especialmente importantes para ele, né? Por exemplo, o cego de Jericó, né? Senhor que eu veja, né? Lembrou durante 10 anos essa oração, né? Essa ejaculatória, Senhor que eu veja, até enxergar Deus e mostrar o que queria dele, né? Então, essa frase, ou então essas outras palavras de Jesus, né, do Sermão da Montanha, né, serem perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito, né? Então isso marcou muito também a sua vida, porque foi a sua vocação, né, mostrar a santidade na vida diária, né? Todos, sem exceção, santos, né? Então, frases do Evangelho, né, que definem uma vida, né, que dão uma orientação, né? A pessoa se orienta, né, por essa luz, né? Então, ele vai sempre orientando para que se encaminhe bem. São João Paulo II dizia que a finalidade da conversão consiste em que amemos mais intensamente a Deus. Isso que Deus espera, essa finalidade espiritual de uma conversão, né, que nós sejamos pessoas perfeitas, né, estar, digamos assim, quites com Deus, né, como se pudéssemos, não devo nada para Deus, porque estou sempre muito bem, né, não é isso, né, é amar mais a Deus, né, nós amemos intensamente Deus, que é amor. Por isso também, talvez muitas vezes a nossa conversão deve ser, será assim, fiquei um pouco morna em alguma coisa, pela minha oração, né? Fiquei um pouco morna, né? Então tenho mais fervorosa, né? Então é uma conversão, né? Ou de maior fervor, um amor então ainda mais inflamado, né? Ainda mais, né? Não, porque nós tendemos a ir esfriando aqui e lá na nossa vida, uma virtude, né, como nós vivemos, esfriamos um pouco, nós esfriamos, então nós nos convertemos nesse ponto e ficando mais fervorosos, né, por exemplo, mais vontade pelas coisas espirituais, né, uma vez que por coisas humanas nós já temos muita vontade muitas vezes, mas pelas coisas espirituais temos que ter mais vontade, mais fervor, né? mais desejo, né? De estar mais perto de Deus, de Nossa Senhora. São José Maria, abrindo o seu coração, nos dizia que durante o dia faço muitas vezes o papel do filho pródigo. Represento, né, muitas vezes o papel de filho pródigo,
volto continuamente para Deus. Dizia, cada vez que fazemos um ato de contrição, recomeçamos, voltamos para Deus, recebemos o abraço de Deus. Então pedimos Nossa Senhora, então, ela quer a nossa conversão. Pedir que ela nos ajude, coisas, talvez, fazer um propósito simples, mas bom, não? E também a São José, esse ano dedicado a São José, pedir que ele também nos ajude, porque ele também, como se esforçou, né, para se adaptar aos planos de Deus, né, e para seguir exatamente aquilo que Deus queria dele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações.